Abra sua Bíblia agora, por favor, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 8. Nós concluímos há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, 1 Coríntios capítulo 7. Nós tivemos 3 domingos seguidos trabalhando o capítulo 7. E hoje nós vamos entrar no capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Pois ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Há alguns que, acostumados até agora com o ídolo, quando comem da carne sacrificada ao ídolo, se contaminam, pois têm a consciência fraca. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas cuidado para que a vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém vier a ti, que tem conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado, por ter a consciência fraca, a comer da carne sacrificada a ídolos? Assim, o fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso que, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de pedra de tropeço. Amém? Meus irmãos, nós teremos hoje um pouco mais de tempo. Nós estaremos concluindo fielmente às 8h30, para que o nosso grupo aí possa ensaiar, né, os levitas possam ensaiar. Mas nós teremos aí uns 10 minutinhos para você fazer alguma pergunta. Se eu não souber responder, nossa irmã Miriam está ali, responde tranquilamente, né? Irene também, nossa irmã Menailde. Não. Então nós estaremos aí, na medida do possível, tirando as dúvidas dos irmãos, né? Mas é bom sempre a gente lembrar de toda a caminhada que nós tivemos até aqui. Quem não veio um estudo aqui de manhã? Nenhum estudo de manhã. Todos aqui que estão aqui vieram? Amém. Então, a Ângela perdeu algum, né? No meio desse caminho aí. Então, Mamenail também. Então, é bom a gente lembrar da caminhada que nós tivemos até aqui. E nós já lemos até o capítulo 7, né, de 1 Coríntios. E aí, os 3 primeiros capítulos que nós estudamos, Paulo vai trabalhar na vida da igreja de Corinto a questão da divisão na igreja. Os irmãos vão lembrar que eu tinha falado aqui a ideia de partidarismo. A igreja estava dividida em 4 blocos, 4 grupos de irmãos. Aqueles irmãos que eram de Paulo, aqueles irmãos que eram de Apolo, aqueles irmãos que eram de Pedro e aqueles outros que eram de quem? Quem lembra? O último grupo? Felipe lembra? Paulo, Apolo, Pedro e Jesus. Né? O último grupo era aqueles que se achavam os santos demais, que eram a classe de Jesus.
eu não estou submisso ou subordinado à doutrina humana, porque eu devo satisfação a Jesus. Então, esse grupo... Então, Paulo trabalha essa questão de divisão na igreja. Do capítulo 4 ao capítulo 5, até o 6 também, Paulo vai trabalhar as questões de pornografia, de problemas na área sexual, pessoas que estavam vivendo ali na porneia, pessoas que estavam, inclusive, tinha um jovem que estava dormindo com a madrasta. A gente também falou nesses capítulos sobre litígios entre irmãos, um irmão que estava botando o outro na justiça, botando a igreja na justiça. Os irmãos lembram que estava aqui no domingo pela manhã. E nos últimos capítulos 6 e 7, final do capítulo 6 e 7 quase todo, nós trabalhamos a questão da vida familiar. Por exemplo, perguntavam a Paulo: Paulo, eu devo ficar solteiro? Paulo, eu devo me casar? Eu posso me separar? Lembra, a gente falou isso, né? A questão matrimonial. E no final do capítulo 7, a gente viu a questão dos conselhos para os jovens, conselho para as virgens, para as moças, para as meninas da igreja. Então, esse foi a caminhada que a gente fez até aqui. Questão de divisão, partidarismo na igreja, questões de pessoas que estavam vivendo na prática, ali na igreja de Corinto, práticas libidinosas, vamos dizer assim, né? E depois as questões de separação, casamento ou viver solteiro. Lembra que o Paulo vai dizer: bom seria que fossem igual a mim, solteiros, né? Porque o solteiro e a solteira cuidam da casa do Senhor, mas quem não é, vai dividir o trabalho para cuidar da sua casa, do seu lar. Não é isso? Lembra que a gente viu isso? E aí Paulo vai trabalhar essas questões. E agora, especificamente, Paulo vai falar de uma coisa que é a questão de comer comida oferecida a ídolos. Por quê? Qual era o contexto aqui? O contexto é que um grupo de irmãos levaram uma carta para o apóstolo, que não estava em Corinto, estava em uma cidade distante, né, estava em outra cidade. Recebeu aquele grupo de irmãos que receberam uma carta fazendo várias perguntas, né? E aí os irmãos vão lembrar que houve uma grande família, a família da irmã Chloe também, na igreja de Corinto, que escreveu essa carta denunciando o que estava acontecendo na igreja. A questão de ser a liderança omissa, né? Os problemas acontecendo e a liderança não tomava uma postura. Até o próprio apóstolo dizer, né, no capítulo 6, dizer o seguinte: olha, não tem alguém entre vocês que tenha um mínimo de consciência ou de capacidade para resolver o problema de vocês? Ou Paulo estava dizendo, né, roupa suja se lava em casa, né? Então, era esse o contexto que estava lá. E aí Paulo, respondendo agora a questão de carne sacrificada a ídolos. Porque o que acontecia, meus irmãos? Para a gente poder entender esses versículos, né? O que acontecia ali? A igreja de Corinto era uma igreja que estava situada em uma cidade que era envolta, né, de templos pagãos. É como se, imaginemos, é como se a igreja do Alto Zé do Pinho está aqui e a alguns metros tem um centro de candomblé. Mais um pouquinho tem uma casa dos mormons. Mais lá na frente tem uma casa ali daquela turma dos maçons. Maçom, né? Que chama de loja. Tem uma loja ali no centro da cidade, ali na sul, né? Chamam de loja. Então, é como se a igreja de Corinto estivesse vivendo nesse contexto. Só que lá eram templos dedicados a pseudo-deuses, deuses da mitologia grega e da mitologia romana. Eu já falei aqui que, inclusive, a igreja de Corinto tinha um sério problema com o templo de Afrodite. Os irmãos vão lembrar que esse templo era um templo onde os homens iam sacrificar, iam oferecer sacrifícios por fertilidade, e em troca disso eles tinham momentos de dormiam com as sacerdotisas, né? Por isso,
Paulo vai trabalhar essa questão também. Então, a igreja está vinculada num lugar onde tem muitos templos pagãos. E em todo templo pagão, naquela época, existia a prática do sacrificar animais. Lembram que o povo de Deus, o próprio Deus, ensinou o que os sacerdotes tinham que fazer para a remissão de pecados? Sacrificar animais, não era? Deus deu lá, depois da lei de Moisés, a ordenança de que sempre tinha que, naquele período do ano, no período da expiação, o judeu, o homem, tinha que levar aquele animal sem mancha, perfeitinho, levava ali para o sacerdote, para o sumo sacerdote, ele sacrificava, aspergia o sangue, uma parte ficava para mantimento do sacerdote e outra parte era queimada, né, como sacrifício ali ao Senhor, para remissão de pecados. E essa prática era comum em todas as outras religiões pagãs, salvo algumas que eram mais radicais. Tinha religiões que faziam sacrifício humano. E não só sacrifício humano, tinha religiões que faziam sacrifício de bebês. Você tinha o seu filho, você chegava lá, pegava o bebê, entregava na mão do sacerdote, o sacerdote jogava dentro de um caldeirão em chama para sacrificar o bebê. Os cananeus faziam isso, né? Então, tinha o deus também Maloque, né? Deus Maloque, por isso que tem até um pastor que diz assim, né? Nunca chame o seu filho de moleque. Entende? Moleque, você é um moleque. Nunca chame o seu filho de moleque. Por quê? Porque o moleque eram aquelas crianças que eram jogadas para sacrificar o deus Maloque. Entende? Então, era o bebê que era jogado ali para sacrifício. Então, salvo essas religiões pagãs mais canibais, antigamente também tinham as religiões nórdicas, né? Os vikings, né? Os vikings também faziam sacrifício humano. Pegavam 7 animais, 7 cavalos, 7 vacas, 7 bodes e 7 homens. Então, eles sacrificavam, né, 7 de cada espécie. Então, veja que era uma cultura naquela época. E aí, na igreja de Corinto, o que acontecia? Os homens iam levar os animais para aqueles templos pagãos fazer os sacrifícios. Ele chegava lá, entregava no templo do deus Zeus, deus do raio, né? Todo mundo já viu algum filme aí de mitologia grega. Eu chegava lá no templo de Zeus com um animal, e aquele animal era partido, sacrificado. Uma parte ficava com o sacerdote, aquele líder que fazia o sacrifício, e a outra parte era queimada, e uma outra parte também ficava com o rapaz que deu, né, o homem que deu o animal, para que ele possa comer, se alimentar com a sua família, ali naquele banquete que era feito. Então, como é que funcionava? Eu levava o animal para ali para o templo, o sacerdote pegava o animal, sacrificava, imolava o sangue, uma parte ficava para ele, outra parte ele dava de volta para o rapaz comer ali o sacrifício junto com a família ou com os amigos, e uma parte era queimada como sacrifício àquela divindade. Então, perceba que eram muitos os sacrifícios que aconteciam, muitos. E não era igual o povo de Deus, que tinha um período do ano que faria aquele sacrifício. Para aquelas religiões, todos os dias aconteciam sacrifícios. Animais eram mortos. Então, o que acontecia? Entendem? Então, normalmente era muito comum você ir na quitanda, ir na feira, eu quero comprar uma coxa de um cabrito. Chegava lá, era um pedaço de uma carne que foi sacrificada no templo. E isso gerou um problema na igreja de Corinto. Por quê? Porque eles estavam achando que eles comprando e comendo aquela carne, eles estavam, de certo ponto, pecando contra Deus, porque estavam comendo uma carne que era impura. E, ao mesmo tempo, eles achavam que talvez eles fossem ser possuídos, ou talvez dar abertura para Satanás possuir eles.
Era como se eles imaginassem que eu comendo aquela carne, eu estou abrindo brecha para Satanás entrar na minha vida. Entende? É como, por exemplo, é como você passar em uma rua, né, numa esquina de rua, como é que se chama, né? Numa encruzilhada e está lá um despacho, né? Aí você vê uma vela ali, cuscuz, galinha e uma lata de cana, uma garrafa de cana. Aquilo é um despacho, né? Para uma entidade, né? Tem muita, né? Na frente da sua casa? Não sai chutando não, né? Mas veja, é comum hoje, né? É comum. Então, é como se a gente visse aquilo ali e dissesse assim, meu Deus, se eu tocar, Satanás vai vir atrás de mim. Entende? Tem pessoa que tem esse pensamento, né? Pastor, eu posso... Não toca aí, não. Tem lá R$50 embaixo da lata de pitu. Você pega ou não pega? Osiel, pega? Irene pega, né? Para fazer munguzá? Misericórdia. Madriana. Por favor, essa é interessante. Dá um microfone ali para a Madriana. Eu quero ouvir bem. Eu sei que ela pegou R$30, foi? 60? Deixa sair lá o som. Essa era no tempo das vacas gordas, né? Ela é minha vizinha, é Edilene. Ela é evangélica também. Ela passou, aí tinha um despacho, aí tinha 3 notas de R$20, pois ela pegou. Ela disse, eu não tenho medo não, pois ela pegou e comprou frutas e verduras para ela. Ela deu dízimo? Ela dá, eu acho que ela dá, não sei, viu? Eu não sei. Tô brincando, viu? A gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, né? Você tá ali naquela situação, meu Deus, não tem nada dentro de casa, faltando tudo. Rapaz, 60 conto. Né? E aí, pega ou não pega, né? Então, hoje tem esse dúvida, né? Vamos dizer assim. Imagina na igreja de Corinto, como era o entendimento. Porque lá há carne sacrificada. A gente vai ver isso no capítulo 9 e 10 também. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas a ideia é que na igreja de Corinto tinha 2 grupos em relação a isso. 2 grupos. Os que eram conhecidos como a mente fraca. Aqueles que, rapaz, se eu comer isso aqui, meu Deus do céu, vai, né? Deus vai me castigar, eu vou para o inferno. Você pode ser até possuído, porque naquela época as possessões demoníacas eram muito mais, vamos dizer assim, notórias do que hoje em dia. Hoje em dia o inimigo se utiliza de outras ferramentas, não é? Antigamente não, na época de Jesus, rapidamente você viu uma pessoa endemoniada, né? Olha, por favor, tem um ali que está quebrando tudo, não consegue amarrar, né? Aí Jesus vai lá e diz, o que é que o senhor está fazendo aqui? Quer nos perturbar do tempo? Me permita entrar nesses... Né? Foram lá e se precipitaram. Então, era muito comum, né, possessões demoníacas naquela época. Então, eles tinham essa preocupação, esse medo de que pudesse pegar, comer aquela carne oferecida, e aí, além de estar pecando, teoricamente, ir para o inferno, poderia que o inimigo possuía ele. Então, existia esse grupo que era conhecido os fracos na fé. E até o ponto deles se privar de comer carne. Eles achou interessante que, agora não vou comer mais carne, vou preferir comer só fruta, verdura, legume, né, algo ali bem light. Não vou comer carne porque é carne oferecida. E existia os de mente forte. Então, tinha os irmãos que eles diziam, Jesus morreu por mim. Se Jesus morreu por mim, a graça me alcançou, não será isso que vai me tirar da presença de Deus ou que vai impedir o agir do Senhor na minha vida. Então, eu não só vou comer, como também eu posso ser convidado para um templo de um amigo e vou lá comer tranquilamente porque Jesus me alcançou. Então, é a mente forte. É aquele cara que diz o seguinte, beber não é pecado.
Então, não tem problema nenhum eu ir para um convite para uma festa de 15 anos de um filho de um amigo, chegar lá, está servindo bebida alcoólica, bote aqui no meu copo. Porque eu sou salvo, a graça me alcançou, eu sou uma nova criatura, e não vai ser isso aqui, que não é beber não é pecado, não vai ser isso aqui que vai me tirar ou me deixar de garantir a minha vida eterna ao lado de Jesus. É os caras que são conhecidos mentes fortes. Quem está entendendo diz amém aí. Vai abrir a oportunidade para a gente fazer pergunta. Então, volto para o texto, baseado em tudo isso que a gente falou, veja, para você poder entender o versículo a versículo. E aí, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte: quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. No primeiro versículo, Paulo está dando uma lição para aqueles que são conhecidos mentes fortes. Os caras que são fortes. Veja, perceba, ele está dizendo o seguinte, ó. Todos nós temos conhecimento. Todos nós estudamos, conhecemos a verdade. Porém, o conhecimento dá ocasião à arrogância. Sabe aquela pessoa que se acha o tal porque acha que sabe alguma coisa? Não tem essa pessoa? Ah, porque eu fiz teologia no Seminário do Norte. Muda até a voz, né? E eu sei de tudo, isso aí não me toca. Porque eu tenho conhecimento, eu estudei para isso. Então, veja que o meu conhecimento está gerando o quê? Arrogância. Sou arrogante, não é? Aí ele continua, Paulo dizendo: mas o amor edifica. O que é que Paulo está dizendo? Você pode ser uma pessoa que tenha muita sabedoria, muito conhecimento, mas se você não tiver amor, você não vai chegar a canto nenhum, porque é o amor que edifica. Paulo está dizendo, você precisa ser humilde. Se você se acha forte, você que estudou, seja humilde. Tenha amor, tenha compaixão com aquela pessoa que é mais fraca. Entende? E aí ele continua. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Trocando em miúdos, Paulo está dizendo, você que acha que sabe alguma coisa, na verdade você tem muito ainda a aprender. O texto está dizendo, ó, se alguém supõe, se eu acho que eu sei, Paulo está dizendo, é porque ainda eu não conheci o ponto que é necessário conhecer. O que é isso? Eu ainda não tenho noção de tudo que eu tenho que aprender na minha vida. Mais uma vez, Paulo está dizendo, você precisa ser humilde. Amigo, chega com o pé no chão, chega aí com, sabe? Não vem flutuando não, com o nariz em pé não. Vai devagar, segura a tua onda aí, porque ninguém sabe tudo não. Não é isso? Jesus vai dizer lá no Evangelho que valente mesmo, você se acha valente, você se acha uma pessoa que faz e desfaz, até quando chegar um valente maior do que você, deixar você amarrado dentro de casa, né? Aí cadê o valente? Não tem o valente. Por quê? Trazendo aqui para o Zé do Pinho. Solução para um doido é outro na porta. Né? É um doido, quando achar um outro pior do que ele, aí no instante ele se ajeita. Então, o cara que se acha inteligente demais, precisa chegar com o pé no chão, devagarzinho, porque tem muito ainda a aprender. Só um sabe de tudo, que é o Senhor nosso Deus. Ele é o Pai da sabedoria. Ele ensinou a sabedoria. Não é? Então, Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Esse, porque realmente ele é que sabe. E aí no verso 3, ele vai continuar. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, Paulo está continuando o discurso dele, dizer, ó, você precisa trabalhar mais o amor, você precisa trabalhar mais a humildade, você precisa trabalhar mais as questões de amor, de sensibilidade. Porque você pode dizer que conhece a Deus, mas Deus dizer que não conhece você. Não é? Naquele último dia, Jesus, você vai dizer, pai, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu curei, né? Aí Jesus vai dizer o quê? Parta de mim que eu não te
conheço. Você pode dizer que conhece a Deus, mas será que Deus conhece você? Então, perceba que é muito melhor Deus dizer, eu conheço você. Como ele disse para Satanás quando Jó, né? Tem visto o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu conheço as obras dele, eu sei quem é. Por isso que quando nós trabalhamos o amor, a comunhão e a sensibilidade, Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Às vezes o cara pode dizer que ama, que faz tudo, mas na verdade, no coração dele, ó, só arrogância, né? Não tem um pingo de humildade. Verso 4. Portanto, quanto ao comer, aí ele começa a entrar no contexto agora. Quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Se a gente pegar a igreja católica, o que mais tem dentro da igreja católica? Imagem, né? Aquela imagem vê, ela fala, não vê, não fala, não anda, não enxerga, é inanimada, tem que ir alguém lá e limpar, porque senão vai empoeirar, vai ficar ali. Se cair, ela quebra. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, verso 4, né? Sabemos que os ídolos no mundo não são nada, porque só tem um que é o verdadeiro Deus, que é o Senhor nosso Deus. Pois ainda que exista outros supostos deuses, e aí o D é minúsculo com D minúsculo, supostos deuses, seja no céu, Paulo está especulando, né? Ainda que surja supostos deuses, seja no céu, ou seja na terra, assim como muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós, existe só um Deus. Então perceba, Paulo está dizendo, olha, naquele contexto de Paulo existiam vários deuses com D minúsculo, deuses inventados pelo homem. Na mitologia grega, meu amigo, tem centenas de deuses. Zeus, Hades, Poseidon, Atenas, Hermes, Baco, vários deuses. Na verdade, quando chegavam lá, eram só imagens. É como se fosse a imagem que a gente vê hoje de Maria, né? Aquele desenho, aquela estátua de barro ali. Paulo, quando chega em Atenas, ele vai olhar, né? Vai ter vários templos. Dizendo, quantos templos? Olha, mas eu quero falar daquele ali, sem nome. Ao Deus sem nome, que era Jesus. Né? Não tinha imagem. Por quê? Porque Jesus está dentro de nós. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, mesmo que ainda surjam esses supostos deuses criados pelo homem, seja no céu, seja na terra, não adianta, porque para nós só existe um Deus. Verso 6, parte B. Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio dele nós também existimos. Paulo está testificando aqui que só existe um Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. É Ele que estava antes do mundo existir, é Ele que está atuando na história da humanidade, e quando o mundo passar, Ele continuará sendo Deus. Por quê? Porque Ele não está limitado a este mundo. E aí ele vai dizer, Ele é o nosso Deus e um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, por Ele nós fomos criados. Porque lá na criação, Paulo está recitando, fazendo uma análise tipológica de Gênesis, quando Deus vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus, quando criou todas as coisas, Jesus estava lá com Ele, criando todas as coisas. Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? E aí ele continua o discurso dele. Verso 7. Entretanto, nem todos têm esse entendimento. É verdade. Nem todos acham que foi Deus que criou o mundo. Nem todos acham que foi Deus que
mandou seu filho morrer na cruz por nós, não é? Nem todos têm esse entendimento. Há alguns que, acostumados até agora com os ídolos, quando comem da carne sacrificada aos ídolos, se contaminam, pois têm a consciência fraca. É interessante, eu vou parar aqui para você poder entender. O que é que Paulo está dizendo? Olha, para alguns, não é bem assim. Para alguns que ainda estão acostumados com a prática dos ídolos, quando come a carne, fica contaminado, fica escandalizado. Quer ver um exemplo? É aquela pessoa supersticiosa. Não sei se você já foi uma pessoa supersticiosa. Eu conheço uma irmã que, inclusive, é uma pastora. Ela é pastora. Que ela não passa por debaixo de escada. Eu conheço uma irmã, essa mesma pastora, que se ela vê a sandália emborcada, ela vai, você quer estar agorando a tua mãe vai morrer. Desemborca a sandália. Quem já disse isso aqui? Entregue seu pecado aí. Olha aí, né? Tem muita gente que diz, rapaz, a sandália está emborcada. Tu também, paixão? Tinha, né? É. Mas tem gente que até hoje, depois que aceitou Jesus, diga que a perna para a rua, né? É para a porta, é porque o caixão, o defunto vai sair, né? Fica mais fácil para o defunto ir embora. É engraçado que, na maior parte das coisas, é tudo mata-mãe. Porque eu tinha isso de dormir com assim, né? Aí para cima. Aí manhã dizia, além de você estar querendo me matar, como eu estava aqui, você está na posição do defunto. Então, está agorando. Se você ficar assim, a coruja passar e cantar, meu amigo, aí, né? Não. Aí eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, mãe, a senhora é crente, não existe isso. Aí existe que os mais velhos diziam, e os mais velhos têm sabedoria, né? Então, eu nunca vi uma mãe que morreu porque a sandália estava emborcada. A não ser a mãe que passou e tropeçou, caiu em cima da sandália, né? Bateu com a cabeça, pode ser que ela tenha morrido. Aí pegou, né? Desvira a sandália, né? Porque aí pode matar a tua mãe. Mas isso é o quê? Isso é a mitologia, isso é o mito. Isso é o que nós aprendemos na história. Os nossos avós, né? Aquelas pessoas, né? Mas isso nada mais é do que superstição, né? Tem gente que de noite, se vê uma coruja e ela grilhar, cantar, fala, esquece que é crente e faz logo o sinal da cruz, né? Que nem Chaves. Que nem Chaves, né? Chaves. Né? Então, tem pessoas... Tu também, paixão. Gato preto, né? O pobre do gato preto, meu, sofre, né? Se nascer só uma vez, nascer um gato preto, é para sofrer, né? Porque ninguém gosta do bichinho. Mas veja, é a mesma coisa na igreja de Corinto. Então, essas pessoas tinham, porque eles aprenderam assim, Damião. Se eles aprenderam assim, quando eles aceitam o Senhor Jesus, tem muita coisa que precisa ser desconstruída. Tem muita coisa que precisa ser trabalhada na mente dessa pessoa para que essa pessoa entenda que ela é uma nova criatura e se o Senhor está cuidando da casa, nenhum mal nos acontece. Entende? Então você joga as questões de superstição para fora, para boa. Qual é o mal que vai passar você? Fulano, eu vou tirar a escada. Não, calma, eu vou passar aqui. Que negócio é esse? Tem gente que vê uma fenda aqui, aí, né? Uma fenda no chão, né? Tem esse negócio de fenda no chão. Você não anda por cima de fenda. Marilene não é assim não, né? Né? Fenda é aquelas rachaduras que tem no chão. Eu já vi Marilene desviando assim de um dos cantos, eu pensei que ela estava passando de fenda. Por exemplo, aqui tem essa pequena rachadura aqui. Então, se eu estou no meio do caminho, eita, valei-me. Aí vou para o lado. Virgem Maria, né?
Quando é Maria é bom, e quando valei meu Nosso Senhor do Bonfim. Aí é o problema, né? Mas, então, veja, são coisas que a gente traz quando a gente aceita Jesus. Então, Paulo está dizendo isso aqui, ó. Tem pessoas aí que são fracas na fé, porque quando elas comem essa carne que são oferecidas a ídolos, elas se contaminam. A mesma coisa acontece com a gente hoje. Por exemplo, está alguém ali, Corme Damião. É o problema, né? Que tem de jovem na fila do Corme Damião. Não, não é esse daqui Damião, não. É aqueles pseudos deuses católicos, São Cosme e São Damião, né? Aqueles santos da religião católica. Então, a gente sabe que tem todo um misticismo por trás daquela comida, né? Daqueles doces, daquelas guloseimas. Hã? Eu não consegui entender. Sim, né? Mas justamente, então a gente sabe que tem esse misticismo, tem aquele sacrifício ali, para depois oferecer aquela lembrança, aquele presente, né? Então, tem crente que diz, não coma, pelo amor de Deus, porque se você comer, você está, né, dando brecha para Satanás, para um demônio entrar na sua casa. E aí, como, não como, pego, não pego? Tu também, Paixão, pega o Corme Damião. Paixão, eu preciso ter uma conversa contigo, Paixão. Dá o microfone para Paixão ali. Bia também, é? Ah. Se tiver aqueles confeitinhos nego bom, aí, meu amigo. Viu, pastor? Porque a gente que crê em Jesus, que tem Jesus, nada pega na gente não, irmão. Boa. Então, quando essa for... Agora você não vai para fila, não, né? Eu ia. Agora eu vou mais não. Mas eu ia para a fila. Olha, é fila preferencial, é verdade. Pegava confeite e levava para os meninos em casa. É verdade. Sabe por quê, irmão? A gente que crê em Jesus, nada pega na gente não. Amém. Isso é superstição, como o pastor falou. É isso aí. Superstição. Você comeria? Eu não vou dar mais exemplo não, Paixão, porque senão tu vai se identificar de novo. Obrigado, então, pastor. Amém. Vou ter uma conversa com ela no gabinete depois. Ela está aí nas filas de Corme Damião, aí come e não traz um para o pastor, né? Eu só de olho em você. Versículo 8. Amém. Falando em Corme Damião, os irmãos estão se... né? Então, tem gente pegando confeito aí, viu? Verso 8. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se não comermos. Saiba uma coisa interessante que casa com o que Paixão acabou de dizer. Paixão disse, a gente é salvo, nenhum mal nos toca. Aí, baseado nessa palavra, veja o que Paulo está dizendo. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Paulo está dizendo o seguinte, não vai mudar em nada na tua vida. Certo? Se você comer, se você não comer, não vai mudar em nada na sua vida. Agora, tem uma exceção, né? Que exceção é essa, pastor? Vamos continuar a leitura? Oi? Mas cuidado para que a vossa liberdade não se torne motivo de quê? Tropeço ou escândalo para os mais fracos. Olha a questão aí. Não é um alimento, mas é como é comido. Entende? Certa vez eu estava conversando com um jovem aqui do Alzé do Pinho, alguns jovens estavam na conversa também, ele disse, pastor, eu posso usar uma tatuagem? A Bíblia diz que você pode tudo, mas nem tudo convém. Se você estivesse na África, eu disse a ele, se você estivesse na África,
eu não ia dizer nada a você, faça tatuagem aí. Por quê? Porque é um contexto da época, do lugar. Então, os africanos botam tatuagem, né? As mulheres têm uma roupa mais, né, extravagante. Então, não vai causar o mesmo escândalo na África do que causar aqui. Fala no microfone aí, fale. É igual na Alemanha, que os cristãos lá, eles podem beber cerveja, mas para eles é pecado tomar café. Tudo depende da cultura. Mas você não vai para a Alemanha tomar cerveja não, viu? Sério. Por exemplo, na Charles Spurgeon, um grande pastor batista, 400 anos, 300 anos, não sei quantos anos lá atrás, um dos pais do sermão expositivo, que a gente até aprendeu aqui na Escola de Pregadores, fumava cachimbo e bebia uísque. Para nós, ouvindo isso, é um escândalo ou não? Mas na época dele, no contexto dele, não é. Então, o que Paulo está dizendo? É o seguinte, olha, veja que ele vai falar lá atrás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo eu vou fazer e nem vou me dominar por ele. Então, sempre quando alguém me pergunta, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Meu irmão, a mentalidade e a mente é sua. Mas se vai fazer alguém cair, não faça porque você vai estar pecando. O texto diz que eu não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Aí não porque eu sou pastor, eu sei eu que sou, conheço a Bíblia e tal. Aí chega um irmãozinho que é novo convertido, chega na minha casa, eu não preciso nem ser pastor, um jovem, qualquer pessoa. Eu fiquei sabendo que um presbítero fez isso, de uma igreja, não vou dizer qual. O jovem chegou na casa dele, e aí? Quer que eu abra qual? Skol, Brahma ou Boêmia? O cara era novo na fé. Disse, que negócio é esse? Esse é crente aí, isso é? Abra um Skol. Abra um Skol. Aí, Heineken não, porque talvez ele não tinha dinheiro na época, né? Mas veja, que escândalo. Aí Jesus vai requerer ou não vai? Vai requerer. Vamos continuar que esse tema os irmãos gostam, né? Verso 10. Vou parar para terminar para vocês fazerem perguntas. Porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento, se alguém vier a você, você que é uma pessoa que é sábia, que conhece da palavra, comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado por ter a consciência fraca a comer da carne sacrificada a ídolos? O que é que Paulo está dizendo? Trocando miúdos. Se você que é uma pessoa que se acha sábia, que sabe de tudo, se uma pessoa vê você sentado ou na frente de uma banca jogando um bicho, não vai se sentir incentivado a pecar também, não? Oxe, fulano, se fulano não pode, por que eu não posso? Aí no final está tudo no gabinete do pastor, para resolver o problema que o pastor não arrumou. Fazendo a fezinha, né? Eu até disse aqui, né? Eu até foi com o Felipe que eu brinquei, não foi? Aí quando vai ver Felipe lá na loteria, Mega Sena. Ele dando dízimo, não tem problema nenhum. Estou brincando, viu? Estou brincando, Felipe. Então, mas é a questão da consciência para o mais fraco. Né? Continuando, versículo 11. Assim o fraco, teu irmão, a pessoa que é mais fraca, nova na fé, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Veja que coisa séria. Irmão, se você acha que pode fazer tudo porque você é salvo, porque você é crente, você pode estar matando alguém na fé. Você pode estar sendo uma pedra de tropeço, um escândalo para alguém. Porque o que tem de gente assim, que passa e diz assim, para eu ser crente igual fulano daquela igreja, não é? Você nada, para ser daquele jeito, fulano faz isso, aquilo, e tarará, e sai dizendo. Não é? Então, é um problema. Então, você que se acha sábio, né?
Você precisa ponderar as coisas. Verso 12. Pecando desta forma contra os irmãos e ferindo-lhe as consciências fracas, pecais contra Cristo. Então, quando é que beber é pecado? Quando os outros vê? Não. Calma. Quando é bem escondido, né? Irmã Miriam. Leve aí o microfone, por favor, para a nossa irmã Miriam. Isso é interessante. Precisa. Agora. Aqui na tradução diz assim: é pecar contra o seu irmão, encorajando-o a fazer algo que ele pensa que está errado. É um pecado contra Cristo. Olha aí. Matou a charada, né? Então, tudo que eu for me escandalizar por eu ver alguém fazendo que ele acha que é certo, mas vai gerar em mim escândalo, é pecado. Né? Então, só antes de liberar, só concluir o verso 13. É por isso que, se a comida fizer o seu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de pedra de tropeço. Então, a ideia aqui não é beber a bebida escondido, mas é parar de beber. Sou eu que estou dizendo ou é a Bíblia? Paulo está dizendo, se eu comer a carne e for pedra de tropeço na vida do meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. E está tão cara. Foi boa, irmão. Gostei, viu? Eduardo.